fazendo esse discurso? Vamos ouvir. Da economia americana, como dos países da OCDE. E o segundo grande requisito é que não basta estar perto, porque a Rússia está perto da Europa, mas não é considerada confiável pelo Ocidente. Não é vista como um país amigo. Tem que estar perto e tem que ser amigo. E o Brasil é amigo de todo mundo. Então o Brasil está perto e o Brasil é amigável. O Brasil passa a ser agora um país decisivo para a garantia energética da Europa e para a segurança alimentar do mundo. Nós já temos 860 bilhões de contratos de investimentos, de compromissos de investimento para os próximos 10 anos, e esse fluxo de investimentos deve agora aumentar fortemente com essa reconfiguração das cadeias produtivas globais. A minha segunda observação é relativa ao desempenho da economia brasileira. O mercado de trabalho continua forte. Pela primeira vez, quase 100 milhões de brasileiros encontraram oportunidade de emprego. A taxa de desemprego formal caiu de quase 15%, 14,9%, para 9,8% e continua caindo. Geramos 300 mil empregos. No mês anterior, havíamos gerado 200 mil empregos. Então, o mercado de trabalho continua forte, a arrecadação quebrando recordes. Esse mês, novamente, esse mês passado, novamente a arrecadação vem bastante forte. São os primeiros indícios já passados pela Secretaria da Receita Federal para o Ministério da Economia. E nós seguimos com recorde de exportações, recorde de fluxo de comércio, acordos internacionais continuam sendo feitos, acesso ao CDE, quer dizer, o Brasil continua seu movimento de integração competitiva. Pela primeira vez reduzimos 20% nas tarifas de importação do Mercosul. Nunca aconteceu um movimento de abertura dentro da região tão forte. Seguimos com as reformas, e as reformas trazendo os investimentos em 5G, telecomunicações, em saneamento, em ferrovias, seguem os processos de desestatização com a Eletrobras para garantir nossa segurança energética. Então o Brasil, apesar de estar em guerra geopolítica, um ambiente de guerra geopolítica no mundo, e ainda com indícios de uma pandemia que já arrefeceu, porque nós vacinamos a população adulta brasileira, mas em vários países a ruptura das cadeias produtivas continua a fazer efeito, o Brasil já garantiu um retorno seguro ao trabalho e continuamos reaquecendo a economia. E eu passo então à terceira observação, que é a aprovação da PEC, de um lado, e essa percepção de risco do outro. Eu quero deixar bastante claro que, após, naturalmente, o agravamento dessa guerra, que escalou, nós fizemos o mesmo protocolo que havíamos feito quando chegou o Covid. Primeiro fizemos medidas infraconstitucionais, e quando a opinião pública, percebendo o agravamento da guerra, a opinião pública mobilizada pela mídia passou um ano falando exatamente que havia uma escalada no preço da comida, que havia uma escalada nas dificuldades que a parte importante da população brasileira estava do fogão a lenha, cozinhando a lenha em vez de usar o gás, o fogão a gás, os reclamos e a possibilidade de uma crise de transportes, porque o Brasil ainda é prisioneiro de um modelo unimodal.
apenas transporte rodoviário. Nós já estamos trabalhando para isso, com o acesso à OCDE, para garantir a competição também na cabotagem, e estamos trabalhando forte também em ferrovias e também agora em hidrovias. Mas apesar de todos os nossos esforços, a escalada da guerra continuou pressionando o preço de alimentos e preço de combustíveis. Reafirmo que o que foi uma vez a PEC Kamikaze, que era um custo anual de 120 bilhões de reais, era proposta em meados do ano passado, ou seja, seriam 60 bilhões do ano passado e mais 120 bilhões, seriam 180 bilhões de reais que seriam gastos desde aquela época e teriam consequências desastrosas sobre a economia brasileira, sobre a inflação, sobre o dólar, sobre as taxas de juros, sobre o crescimento econômico, sobre a nossa capacidade de recuperação. Estamos absolutamente seguros de que fizemos certo. Não havia guerra, não havia invasão da Ucrânia quando foram propostas as despesas de 120 bilhões de reais anuais em caráter permanente, porque seria um fundo de estabilização. Esse dinheiro ia, não voltava mais, e possivelmente, como aconteceu com outros fundos de estabilização em outros países, seria um saco sem fundo. Os fundos são criados sempre quando os preços estão subindo, e quando caem, não se recompõem. Então, nós fizemos corretamente, mantivemos nosso compromisso com as futuras gerações de pagar por nossas guerras. E encaminhamos, então, as propostas de redução de impostos. Os preços na bomba já estão descendo. Os estados, bastante fortalecidos fiscalmente, estão com um superávit consolidado. Estavam todos quebrados no início do nosso governo. Ninguém tinha dinheiro, estavam todos atrasados em salários, atraso de fornecedores. Exatamente quando enfrentamos a pandemia, controlamos as despesas, e 5 mil municípios, 26 estados, mais o Distrito Federal, todos entraram no azul, todos pagaram os atrasados, pagaram os fornecedores, e estão até dando aumento de salários, no momento em que a guerra continua fustigando o país. O governo federal, ao contrário, manteve o seu projeto de controle de despesas e preferiu reduzir os impostos, transformar essa arrecadação, esse excesso de arrecadação, do lado da Receita Federal. E os dividendos extraordinários, bem acima do que estavam previstos, exatamente como resultado de uma gestão eficiente. Vamos nos lembrar que as estatais davam um prejuízo de 40 bilhões de reais ao ano, e hoje elas estão dando um lucro de quase 200 bilhões de reais ao ano. O último dado é de 188 bilhões de resultado consolidado das estatais. Então, essa gestão mais eficiente deu uma guinada de 228 bilhões que saíam pelo ralo todo ano. Então, essa PEC, que eu repito, era 3 ou 4 vezes maior, daí o nome kamikaze, que era tecnicamente mal desenhada, daí o nome kamikaze, porque ela ia dar subsídios ao preço da gasolina. Não faz sentido subsidiar algo quando há uma avalanche de impostos em cima desse produto. É melhor, primeiro, tecnicamente, reduzir os impostos. Então, o primeiro movimento tecnicamente correto é vamos tirar os impostos, para aumentar o poder aquisitivo dos salários, o poder aquisitivo da massa salarial, da população brasileira. Retira os impostos primeiro. Uma vez retirados os impostos, se ainda há uma população vulnerável,
que precisa de recursos, porque subiu o preço da comida, o preço da conta de luz, o preço da energia, o preço do transporte. A medida tecnicamente correta e seguindo o protocolo que fizemos durante a pandemia, fizemos a mesma coisa. Criamos os vouchers, criamos a transferência direta de renda, que é a forma técnica correta de atacar o problema. Onde estão os vulneráveis? Eram 18 milhões de famílias. Primeiro, zeramos a fila de quem estava habilitado. Agora são 19,1 milhões de famílias. Segundo, aumentamos 50% o Auxílio Brasil. Em vez de R$ 400, agora são R$ 600. Logo no início de agosto, estão todos recebendo essa parcela adicional. E de setembro em diante, já tudo sincronizado em uma parcela já de 600. Essa é a forma tecnicamente correta de lidar com o problema. Se há vulneráveis, uma transferência de renda direta aos vulneráveis. Da mesma forma, se os caminhoneiros tiveram uma redução importante de seus rendimentos, porque o preço do insumo com que trabalham, que é o diesel, está subindo, ou a gasolina está subindo, então os taxistas receberam ajuda, os caminhoneiros receberam ajuda, os vulneráveis receberam ajuda, os idosos receberam ajuda nos transportes públicos. Essa é a forma tecnicamente correta. São transferências diretas de renda, em vez de subsídios que distorcem a alocação dos recursos, impedem a transição para uma economia verde e subsidiam a economia cinza, a economia suja, a economia do passado. Então, nós tratamos tecnicamente correta, de uma forma correta, a questão. Por isso ela é uma PEC das bondades e não a PEC kamikaze. Naturalmente, quem nem tem preparo técnico ou está com militância política não vai entender nunca a diferença. Então, eu encerraria dizendo que nós contamos com receitas extraordinárias, não orçadas, e contamos com arrecadação extraordinária, ainda não orçada, em torno de 57 bilhões de reais, que cobrem exatamente a PEC de 41 bilhões de reais, mais a redução de impostos em torno de 16 bilhões de reais. Termino dizendo que o fiscal está forte e da mesma forma que passaram o ano passado inteiro falando em populismo fiscal, o que era fake news, enquanto nós gerávamos um superávit consolidado do governo, um pequeno déficit de 0,4, mais um superávit de estatais e estados que receberam as transferências durante a pandemia. Da mesma forma que passaram um ano falando sobre desequilíbrio fiscal, enquanto bancos centrais dormiam no volante no mundo inteiro. Da mesma forma, agora, esse ano, continuam falando em desequilíbrio fiscal, quando nós garantimos que não haverá impacto fiscal líquido da PEC. A PEC está sob controle, o fiscal está forte. E os bancos centrais no mundo inteiro, que dormiram, estão agora correndo atrás da bola. O Brasil foi o país em que o governo declarou um Banco Central independente em ano de transição política. Ninguém teve coragem de fazer isso antes. O nosso Banco Central foi o primeiro a se mover. O nosso fiscal está forte.
O primário está zerado, ou seja, nenhum outro país fez isso, a não ser Singapura, que é uma cidade-estado. Nós mantivemos o compromisso com as futuras gerações. Nós estamos protegendo as gerações presentes, não faltou dinheiro para a saúde, como agora também vieram esses recursos para ajudar quem estava cozinhando a lenha, para ajudar quem não estava conseguindo pagar as contas, as famílias mais frágeis, que não estavam conseguindo comprar alimentação suficiente. Então, estamos cuidando das gerações presentes, mas sem empurrar a conta para o futuro. O nosso governo está pagando as contas com resultados de sua própria gestão. As empresas estatais estão produzindo resultados, em vez do buraco de sempre, né? Outros dizem que protegiam as empresas estatais, na verdade quebraram as estatais, quebraram os fundos de pensão, quebraram tudo, nuvem de gafanhotos, para não dizer algo mais forte. Pois a nossa melhoria de gestão está pagando por esses gastos extraordinários. Sem empurrar a conta para as futuras gerações. As autoridades fiscais, Tesouro, agradecer toda a nossa equipe pelo trabalho excepcional que está sendo feito. A Receita Federal, Tesouro, todos trabalhando firmes na concepção de todos esses programas. E agradecer também ao Congresso, que da mesma forma que nos ajudou no combate à grande crise humanitária que foi a pandemia, está agora moderando as demandas políticas, focalizando os programas e apoiando o que era uma exigência da opinião pública. Tinha gente que estava pedindo isso há 6 meses, há 7 meses, antes de uma declaração de guerra, como aconteceu pela invasão da Ucrânia. E quando a invasão da Ucrânia tem o impacto efetivo sobre preços de comida e energia, e nós dimensionamos essa ajuda para ficar dentro das possibilidades também da geração presente, sem transmitir contas para a geração futuras, dizem que o programa é eleitoreiro. Tem que escolher. Se há fome no Brasil, se as pessoas estão cozinhando a lenha, se isso tudo é verdade, esse programa não é eleitoreiro. Ou esse programa é eleitoreiro e não tinha ninguém passando fome. Então, o problema da politização da tragédia, o problema da politização excessiva, o problema de não compreender que somos todos brasileiros e estamos lutando por um país melhor, que é normal que haja diferenças políticas, mas não que haja sabotagem quando um país está lutando para sobreviver. Primeiro uma pandemia e agora ao que muitos consideram uma guerra mundial já deflagrada. Eu escutei em Davos que já há uma guerra mundial em andamento, só que em dimensões não convencionais. Já há a guerra física, com a invasão da Ucrânia e com o impacto sobre o preço de energia e de alimentos, mas já haveria também uma guerra biológica, já haveria também uma guerra energética, já haveria também uma guerra de desinformação. E eu não acredito em teoria conspiratória. Eu acho que é um grande infortúnio que a humanidade está tendo que enfrentar. Estão em testes as nossas instituições multilaterais. Para que existem se não conseguem parar uma guerra imediatamente? Essa guerra tem que parar instantaneamente. E aí sim começarmos imediatamente também a remover as sanções econômicas, que estão fechando os países na hora em que nós tínhamos que estar voltando a nos integrar. Então, eu agradeço a equipe, o trabalho firme que tem feito. Eu quero tranquilizar justamente os analistas
preparados. Tá aí, então, né, o discurso de Paulo Guedes, né, já chegando na parte do agradecimento final, já ouvimos aí exatamente um panorama do que ele trouxe logo após a divulgação do boletim macrofiscal. A gente até atualizou mais cedo esse boletim macrofiscal, trazendo todos os números, né, ali as projeções do Ministério da Economia. Guedes trazendo aí, né, todas essas questões que foram adotadas, falando de mercado, que nós criamos um mercado forte de trabalho, números maiores com geração de emprego. Falou também sobre a questão toda dessa guerra que impactou muito, né, a questão inflacionária, justificando aí toda a questão da PEC, dos auxílios que foram criados, né, para solucionar essas famílias vulneráveis. Ele falou que houve uma atualização no número, passando um pouquinho mais de 19 milhões de famílias em situação vulnerável. Então, os programas foram criados para essas famílias, diferente, né, ele trouxe ali um termo de uma crítica diferente do nome PEC Kamikaze, a PEC é a PEC das bondades. Isso, né, ele falou que tem muito um viés de militância política ou pessoas que não teriam preparo técnico para entender o que está sendo feito para essas pessoas que foram as mais afetadas, né? As falas dele trazendo que caminhoneiros e taxistas também precisariam dessas ajudas por conta da subida do diesel e da gasolina, e que tudo isso está sendo feito dentro, né, de um orçamento extraordinário, que não haverá aí risco, né, de um rompimento ou de um risco fiscal no país. Falou muito, né, que fez críticas aí, como a gente viu, aos bancos centrais mundiais que dormiram no volante, como ele sempre diz, né? E que agora estão correndo atrás, que o Brasil saiu à frente ali, né, no reajuste da sua taxa de juros para conter essa inflação, e que por isso o país, então, está numa situação melhor neste momento economicamente, segundo Paulo Guedes. Ele falou que o Brasil foi o país que declarou uma guerra a essa inflação juntamente, né, na época da independência aí do Banco Central, num ano de transição política. Falou que não faz sentido subsidiar algo que pode acabar trazendo aí uma avalanche de impostos para cima, né, de alguns produtos, que é melhor tecnicamente reduzir os impostos, então, nesse momento, como tem feito aí, como fez em relação ao ICMS. A gente